Agora nós vamos continuar aí o vídeo, nós vamos falar sobre as unidades de medida. É importante vocês saberem aí sobre as unidades de medida, porque a gente vai trabalhar com medir as coisas. Então a gente precisa aprender a medir corretamente, como medir, as unidades de medida, quais são as mais importantes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de medida. Tá? Então, o sistema de pesos e medidas são resultado de uma evolução gradual sujeita a muita influência. É difícil estabelecer um percurso lógico e claro. Até os números, é bem interessante, existe um livro sobre a história dos números, vocês vão ver que é muito diferente, cada pessoa conta de um jeito, como os números foram criados e tudo isso. O sistema de medidas também foi. Contar talvez a forma mais primitiva de medir. A parte de contar, as pessoas contavam, as pessoas trocavam. As comunidades pré-históricas utilizavam as unidades dos seus produtos principais para se exprimirem nas trocas. Por exemplo, um agricultor avaliava medir uma ovelha em mãos cheias de trigo, ou outro grão das suas produções. Então, ou seja, eles tentavam trocar com o que eles tinham. Ah, eu tinha tanto de milho, vale um gado. Eu tinha tanto. Então, isso começou todo o processo de medição e o processo dos números aí. Mas para a gente, de acordo com o metro, a necessidade de medir é muito antiga e remonta à origem das civilizações. Por longo tempo, cada país, cada região tinha seu próprio sistema de medidas. Essas unidades eram arbitrárias, já que cada uma fazia sua medição. Tá? Então, por isso que vocês já devem ter ouvido falar palmo, pé, polegada, braça, côvado. Então, cada um fazia. Imagina a dificuldade para poder organizar isso. Até, né, que se a gente vai ver para frente aí, teve-se essa ideia de organizar. Isso criava muitos problemas, principalmente para o comércio que a gente tem. Imagina, hoje a gente já tem problemas dando uma própria moeda, imagina antigamente. Porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medir de outras regiões. E também porque, como eu disse acima, os padrões eram subjetivos. Cada lugar é de um jeito, cada forma de fazer, então isso era bem complexo. A necessidade, então, de converter uma medida em outra era tão importante quanto a necessidade de converter uma moeda em outra. Na verdade, em muitos países, né, como no Brasil, no Império, a instituição que cuidava da moeda também cuidava do sistema de medidas. Né? Então, quem fazia as moedas cuidava também do processo de medição. Então, a gente vai entender que a gente tem como converter medidas de um lugar para o outro, porque isso vai acontecer. O jeito que a gente mede no Brasil é de um jeito, algumas vezes, a gente usa um sistema de unidades, nos Estados Unidos o sistema de unidades é diferente, e vocês vão ver isso. Tanto que a gente vai ter uma parte sobre conversão de unidades. Então, o sistema que a gente usa é o sistema métrico. Desculpa, o primeiro sistema criado foi o sistema métrico. Então, em 1789, o governo francês pediu à Academia da França que criasse um sistema baseado em uma constante natural, não arbitrária. Assim foi criado o sistema métrico, que tinha 3 unidades: o metro, que deu nome ao sistema, o litro e o quilograma. Posteriormente, vai ser substituído pelo SI, que é o Sistema Internacional de Unidades que a gente tem hoje. O metro. Ele, então, foi definido como a 10ª milionésima parte do comprimento do meridiano terrestre entre os paralelos de Dunkerque e Barcelona. Tá? Então, um quarto disso aqui, tá? Que deu origem ao metro. Foi materializado, então, por uma barra de platina de seção retangular e foi determinado como metro do arquivo. Tá? Em 1960 foi redefinido, ou seja, eles deixaram o que tinha sido feito dessa barra e foi redefinido lá no início como o meridiano entre os dois paralelos e foi redefinido como o comprimento de onda do isótopo 86 do Krypton. E em 1983 voltou a ser redefinido como o comprimento do percurso efetuado pela luz no vácuo em 1 sobre 299.792.458 segundos, medida que a gente consegue fazer em um laboratório. Daí que tem essa medida que a gente tem do metro. Está um pouquinho apagadinho ali, mas é o litro.
tá? A unidade de medida, grandeza, volume no sistema métrico decimal foi o litro. Então vocês vão ver que o litro é no decimal e é engraçado, a gente não usa litro na engenharia florestal, a gente vai utilizar metro cúbico na maioria das vezes, tá? Então o litro permanece como uma das unidades em uso no sistema internacional, entretanto, recomenda-se a utilização da nova unidade como metro cúbico. Então a gente vai utilizar, a maioria das vezes, metro cúbico. E o quilograma, que corresponde à massa de um decímetro cúbico de água na temperatura de maior massa específica, ou seja, a 4,44 graus. Para materializá-lo, foi construído um cilindro de platina iridiada com diâmetro e alturas iguais a 39 milímetros. Então aqui a gente tem só as unidades lineares de área e de volume, só para vocês entenderem. Então eu tenho um metro, se eu tenho um metro em decímetro, eu tenho 0,1 metro, em centímetro eu tenho 0,01 metro, e em milímetro eu tenho 0,001 metro. Se eu passo para frente, 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Então, 1 quilômetro é 1000 metros, 1 hectômetro é 100 metros, 1 decâmetro é 10 metros, 1 metro é 1, 1 decímetro é 0,1 metro, 1 centímetro é 0,01 metro e 1 milímetro é 0,01 metro. Então, vocês reparam que as casas decimais, elas vão de uma em uma aqui, ó. Ó, do metro para cá, uma casa para a direita. Para a direita. Duas casas para a direita, três casas para a direita e assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma casa para a esquerda, duas casas, ó, tá vendo? Ó? Vírgula, duas casas para a esquerda, três casas para a esquerda. Então, ou seja, ó, 1 decâmetro é 10 metros, 100 decímetros, 1000 centímetros, 10.000 milímetros. 3,2 metros é 0,32 decâmetros, porque eu tenho que, ó, eu tenho aqui, ó, 3,2. Então eu jogo para esquerda, 0,32, 0,032, 0,032 quilômetros. Ou seja, se eu estou aqui para cá, eu acrescento para a direita. Ó. 1 decâmetro, 10 metros, sobe 1 e vai subindo para cá. E se eu estou parado aqui e venho para a esquerda, o número vai diminuindo. Porém, se eu trabalho com medida quadrática, eu cresço de 2 em 2. Então, vocês estão vendo? Ó? Aqui cresceu 1. Então, aqui ó, é 1 metro quadrado, 100 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, 100.000 metros quadrados. Aqui é 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 6. Ou seja, prestem atenção aqui, ó, 34 centímetros quadrados, eu tenho que jogar já duas casas. Ó, uma, duas, 0. E aqui eu também jogo duas casas, uma, duas e o 0. E aqui eu jogo para chegar em decâmetro, ó. Se estava aqui em centímetro, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Aí coloco o 0 aqui para colocar a vírgula. A mesma coisa se eu estiver aqui no hectômetro. Tá vendo? Ó? Eu tenho 3,6. Para jogar para cá, 1, 2. Para jogar para cá, mais 2. Para jogar para cá, mais 2. Tá? Então é bem simples. E se eu trabalho com uma medida cúbica, acontece o mesmo procedimento. Tá? Então, ó, 0,03 decâmetro. Eu pulo, ó, 1, 2, 3, 3. Depois 3.000, 3 vezes 10, a nona, para chegar em milímetro. E assim sucessivamente aqui, ó. 642 decâmetro. 1, 2, 3, vírgula. E 1, 2, 3, vírgula. Tá? Então tome cuidado. Toda vez que eu tiver linear, eu ando 1 0 para esquerda ou para direita, dependendo da medida que eu for fazer. Quadrado eu ando 2 de vez e cúbico eu ando 3 zeros de vez. Para 3 zeros não, né? Eu ando 3 casas para a esquerda ou ando 3 casas para a direita. O Sistema Internacional de Unidades. Embora muitos países tenham adotado o sistema métrico, inclusive o Brasil, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas.
Por isso, em 1960, o sistema métrico foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, mais complexo e sofisticado, né, e foi retificado pela Resolução número 12 de 88 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO, e tornou-se obrigatório no Brasil. Como que a gente escreve as unidades no sistema internacional? A gente sempre vai ter, ó, a gente pode ter o nome dela em metro, ou o símbolo M. Então a gente tem unidade, segundo e o símbolo S. O nome das unidades é escrito sempre em letra minúscula, tá? Então, quando vocês veem a pessoa digitando, então é quilograma, newton, metro cúbico, nunca com letra maiúscula. Exceções apenas no início da frase, se vocês tiverem, né, e graus Celsius. A resolução com metro também estabelece regras para fazer o plural. Tá? Então você tem o comprimento, metro, metros, mas o símbolo é sempre M. Você não coloca MS em nada, a não ser que seja o S de segundo. Então, nessa planilha aqui, vocês deem uma olhada, vocês têm todos o nome, tanto no singular como no plural, como o símbolo, que não é S. Então, não tem metros MS, é M. Então, aqui a gente também tem outra planilha para vocês olharem, dos símbolos. O acento sempre recai sobre a unidade e não sobre o prefixo. Então, se eu tiver exemplos como micrômetro, hectolitro, milissegundo, centigrama, exceções eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. O grama pertence ao gênero masculino, tá? Então, por mais que as meninas aí fiquem bravas, o grama pertence ao gênero masculino. Portanto, ao escrever e pronunciar essa unidade, seus múltiplos e submúltiplos, sempre diga o grama e não a grama. São 2 quilogramas, 500 miligramas e assim sucessivamente. O prefixo símbolo K indica a quantidade que está multiplicada por 1000. Portanto, não pode ser utilizado sozinho. Ou seja, quilograma é kg minúsculo e não K apenas. Dessa forma está errado. Usa sempre o prefixo de forma correta. Então é quilômetro e não quilômetro com K. Quilograma e não quilograma com K. Quilolitro e não quilolitro com K. Símbolo não é abreviatura, como eu disse. Então, o símbolo é o símbolo definido. Se for singular ou se for plural, a gente vai utilizar o símbolo do mesmo jeito. E não tem ponto. Tá? Então, segundo é S, não S ponto ou segue. Metro é M, não M ponto e metro. Quilograma é KG, não KG ponto. E hora é H e não H ponto ou HR ponto. O símbolo sempre é escrito na frente, então você coloca o número, um espaço e o símbolo e nunca como expoente. O símbolo é invariável, ou seja, não é seguido de S, como eu já disse. Então não tem metros, KG e HS. É sempre M, KG e H, se for mais que um. Nunca misture uma coisa com outra. Então, quilômetro por hora ou quilômetro por hora, metro por segundo ou metro por segundo. Nunca faça quilômetro por hora, quilômetro dessa forma. Toda vez que você se refere a um valor ligado a uma unidade de medir, significa que, algum de modo, você realizou uma medição. O que você expressa é, portanto, o resultado de medição que apresenta as seguintes características básicas. O que é? Sempre vai ter um valor numérico, tá? Um espaço, o prefixo da unidade e a unidade de comprimento. Isso é o jeito de escrever uma medida correta. Com esse ponto, então, a gente chega aí ao final dessa parte aí de unidade de medidas. A gente vai fazer aí um próximo vídeo. Só finalizando, aqui tem as medidas, tá? Todas elas que são admitidas temporariamente no processo de medição. A gente vai ter um próximo vídeo aí sobre conversão de unidades. Ok?